Como morreu José do Egito. Não é a imagem do luto que se forma, mas a da fé inabalável de José do Egito em seus últimos dias. Suas palavras, ecoando de Gênesis 50, 25, certamente Deus vos visitará, e farei subir daqui os meus ossos, transformam sua despedida em uma profecia viva. Que mistério se oculta na instrução de levar seus ossos à terra prometida? Não um adeus, mas um pacto selado, uma âncora de esperança para um povo que ainda aguardaria gerações. Você pondera sobre essa certeza divina que tece a libertação de Israel, afirmando a soberania de Deus em cada promessa cumprida. Se você foi tocado por esta reflexão, deixe seu like e inscreva-se. A quietude da oração aprofunda-se e você se encontra não sozinho nessa jornada de fé, mas na companhia de almas que também buscam a luz da palavra. Ao seu lado, Aurora Clarinda, de 22 anos, com o coração jovem vibrando de anseio por sabedoria. E o venerável mestre Olavo Ventura, de 68 anos, cuja voz, moldada pela experiência dos séculos, se prepara para ecoar ensinamentos profundos. Juntos, vocês se debruçam sobre o grande enigma da despedida de José. A instrução de José, um eco de séculos. Certamente Deus vos visitará, e farei subir daqui os meus ossos, reverbera não como um pedido de adeus, mas como uma promessa de retorno, uma âncora lançada no futuro incerto. Aurora, com sua curiosidade ardente, pondera: Mestre Olavo, por que José não quis ser sepultado ali mesmo no Egito, onde era governador tão honrado? Por que a insistência em seus ossos serem levados para uma terra que ele mal conhecia em sua juventude? Mestre Olavo, com um brilho sereno nos olhos, responde: Aurora, e você que nos acompanha nesta meditação, a pergunta de Aurora toca o cerne da fé de José. Ele não estava pensando em honrarias terrenas, mas na fidelidade de Deus a uma promessa ancestral. Seu pai Jacó, e antes dele, Isaque e Abraão, todos receberam a mesma promessa. A terra de Canaã seria a herança de sua descendência. José, ao pedir que seus ossos fossem levados, estava prestando um testemunho profético, uma declaração inabalável de que a palavra de Deus se cumpriria, não importando quanto tempo levasse, nem as dificuldades que pudessem surgir. A voz de Olavo suaviza, mas sua convicção se fortalece. Era um gesto que transcendia a morte física. Era a manifestação de uma fé viva, que via além do esplendor do Egito e do túmulo imediato. Ele via a terra prometida, não apenas como um pedaço de solo, mas como o lugar onde o pacto de Deus com seu povo seria consumado. Ao fazer esse pedido, José incutiu em seus irmãos e naqueles que o cercavam uma esperança tangível. Seus ossos se tornaram um lembrete físico e constante da promessa divina, um farol de fé em meio a uma cultura estrangeira e idólatra. Você, Aurora e Olavo contemplam o peso dessa decisão. Não era apenas um enterro, mas uma herança de esperança. Esse ato de José, registrado em Gênesis 50, 25, é reiterado séculos depois em Êxodo 13, 19, onde lemos que Moisés, ao sair do Egito, levou consigo os ossos de José, porquanto este havia solenemente ajurado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e farei subir daqui os meus ossos convosco. Pense no que isso significou. Por 400 anos, talvez mais, os ossos de José foram preservados, aguardando o momento de cumprir a profecia. Eles se tornaram um símbolo vivo para os israelitas cativos. Olavo continua: Imaginem o impacto psicológico e espiritual. Enquanto o povo de Israel gemia sobre o jugo da escravidão, cercados pelos monumentos grandiosos e pela religião pagã do Egito, eles tinham um objeto, um lembrete palpável da fidelidade de seu Deus. Os ossos de José eram um silêncio eloquente que dizia: Deus não se esqueceu de nós, Ele cumprirá sua promessa. Esta não é a nossa casa permanente. Era a fé de um homem reverberando através das gerações, sustentando um povo inteiro. Aurora, com os olhos marejados de compreensão, acrescenta: Então, mestre, não era sobre ele mesmo, mas sobre manter viva a chama da esperança para todos que viriam depois? Era um testamento de que a morte não pode deter a promessa de Deus. Exatamente, Aurora, Olavo assente. E mais ainda,
Esse gesto profético foi uma peça crucial na preparação do povo para a libertação. Sem essa âncora, sem esse constante lembrete do pacto, talvez a fé do povo tivesse se esvaído por completo nas profundezas da escravidão. Os ossos de José não eram apenas um memorial, mas um catalisador para a ação de Deus. Eles serviram como um sinal, para Deus e para o povo, de que o tempo da visitação se aproximava. Essa passagem, então, não nos fala apenas da morte de um homem notável, mas da continuidade da fé, da perseverança divina e da interconexão dos desígnios de Deus ao longo das eras. A despedida de José não foi um ponto final, mas uma vírgula na grandiosa narrativa da redenção. Ela preparou o cenário para o êxodo, para a peregrinação no deserto e para a conquista da terra prometida. Cada passo de Moisés carregando aqueles ossos era um testemunho da soberania de Deus, que opera através dos séculos para cumprir cada palavra que proferiu. A fé de José foi o solo onde a esperança de Israel floresceu, uma esperança que, mesmo após uma longa espera, jamais foi frustrada. Sua morte, um prelúdio de promessas ainda maiores, reafirma que o amor de Deus por seu povo é inabalável e sua palavra infalível. Se você foi tocado por esta reflexão, deixe seu like e inscreva-se. E então, você, Aurora e Olavo são convidados a meditar mais profundamente sobre essa vírgula na história da redenção. A presença dos ossos de José, um relicário de promessa, não foi apenas um consolo para os cativos no Egito, mas uma bússola inquebrável para a longa e árdua jornada que se seguiria. Imagine o êxodo, a saída monumental de um povo que carregava não apenas suas poucas posses, mas também o fardo de séculos de servidão e a esperança ancestral personificada naqueles despojos. Moisés, o libertador, compreendia o peso e a significância daquele encargo. Não era um mero transporte funerário, mas o cumprimento solene de um juramento, uma demonstração visível da fidelidade de Deus. Cada passo no deserto sob o sol escaldante, entre murmurações e milagres, os ossos de José eram um elo tangível com Abraão, Isaque e Jacó, um lembrete constante de que a jornada tinha um propósito divino, um destino prometido. Olavo reflete: pense na travessia do Mar Vermelho, na sede em Mara, na fome no deserto saciada pelo maná. Em cada provação, a visão daqueles ossos, cuidadosamente carregados à frente, era um sermão silencioso, uma profecia em carne e osso, ou melhor, em osso e fé, de que Deus era com eles. Eles testemunhavam que a história de seu povo não era fruto do acaso, mas um desígnio imutável. Aurora, seus olhos fixos em um ponto distante, como se visse a caravana de Israel, comenta: então, mestre, era como se o próprio José, mesmo morto, estivesse liderando o caminho, com sua fé inabalável guiando-os para a terra prometida. De certa forma, sim, Aurora, responde Olavo, assentindo. Era a fé de José, ecoando a fé de seus antepassados que continuava a guiar. Era a soberania de Deus manifesta, utilizando um pedido de um moribundo para cimentar a identidade de uma nação inteira. A cada parada, a cada montagem e desmontagem do tabernáculo, a presença dos ossos era um farol, reafirmando que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo quando eles vacilavam em sua própria fé. Você, nesse momento de profunda introspecção, percebe a magnificência do plano divino. A morte de José não foi um fim, mas um instrumento crucial na orquestração do futuro de Israel. Ela serviu como um poderoso elo entre as gerações, um testemunho palpável da continuidade da aliança. O que aconteceu depois de sua morte foi a consumação da promessa que ele tanto ansiava. Após 40 anos de peregrinação, após a morte de Moisés e a liderança de Josué, a terra prometida foi finalmente alcançada. Em Josué 24:32 lemos: os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. E os filhos de José o herdaram. Essa passagem marca o ponto culminante de uma jornada de séculos. Não apenas a entrada na terra, mas o sepultamento de José em Siquém, no coração da terra prometida, não foi um mero detalhe logístico.
foi a concretização visível de uma promessa que antecedeu sua própria existência. Aquele solo sagrado adquirido por seu pai Jacó tornou-se o local de descanso final para os restos mortais daquele que havia previsto o futuro e confiado plenamente na palavra de Deus. Olavo reflete. Pense no poder desse momento. A promessa, feita a Abraão, reafirmada a Isaque, a Jacó e ecoada no leito de morte de José, finalmente se cumpriu. Os ossos, que haviam sido carregados através do deserto como um lembrete da libertação, agora repousavam como um monumento à posse da terra. Eles não apenas indicavam um caminho, mas marcavam um destino. A nação, que havia nascido no Egito e forjado no deserto, encontrava sua identidade plena ao lado dos ossos daquele que a salvara da fome e, em seu último suspiro, apontara para essa mesma terra. Aurora, com uma nova luz em seu olhar, completa. Então, o gesto de José não era apenas sobre ele, mas sobre a fundação de Israel. Era sobre a fidelidade de Deus se revelando através de cada etapa da história deles. Precisamente, Aurora, confirma Olavo. Era a soberania de Deus tecendo uma tapeçaria intrincada de eventos, desde os sonhos proféticos de José, sua humilhação e exaltação, a salvação de sua família, a escravidão no Egito, o êxodo milagroso, a travessia do deserto e, finalmente, a conquista e posse da terra prometida. Os ossos de José são um fio dourado que percorre toda essa história, conectando cada parte e revelando a consistência do amor de Deus por seu povo. A fé de José foi o solo onde a esperança de Israel floresceu, uma esperança que, mesmo após uma longa espera, jamais foi frustrada. Sua morte, um prelúdio de promessas ainda maiores, reafirma que o amor de Deus por seu povo é inabalável e sua palavra infalível. E assim, a jornada dos ossos de José é uma lição perene de que os desígnios divinos se entrelaçam desde os primórdios, culminando em uma tapeçaria de salvação e redenção, sempre fiel à sua palavra. Ela nos convida a continuar explorando como essa fé inabalável de José ressoa em nossos próprios desafios e expectativas, revelando a persistência do amor de Deus por seu povo através de cada era. A lição que emana dos ossos de José não se esgota no campo de Siquém, onde finalmente repousaram. Ela se estende como um eco divino pelas veredas da história de Israel, atravessando séculos e ressoando até os nossos dias. Você percebe que a fé de José, expressa naquele leito de morte, foi mais do que um desejo pessoal? Foi um legado espiritual, uma semente plantada que floresceria em cada geração, lembrando ao povo que Deus não se esquece de suas promessas, por mais distante que pareça a concretização. Pondere por um instante sobre a magnitude dessa fé. José, ao se despedir da vida, não se apegou às glórias do Egito, nem à segurança de seu status. Seu olhar profético estava fixo em um futuro que ele não veria, mas no qual acreditava cegamente. Ele olhou para a terra prometida, para o povo de Deus e para a aliança eterna. Essa atitude, essa visão de esperança, não foi apenas um consolo para sua família imediata, mas uma rocha sobre a qual a identidade de Israel seria continuamente reafirmada, mesmo nas maiores crises. Mestre Olavo, com um gesto ponderado, prossegue. Os ossos de José não eram apenas um lembrete de um passado glorioso, mas uma projeção constante para o futuro. Eles falavam da perseverança de Deus. Em tempos de juízes que falhavam, de reis que se desviavam, de exílios que pareciam eternos, a história de José e a presença simbólica de seus ossos sussurravam a mesma verdade: Deus cumprirá. Era uma profecia em silêncio, uma voz sem som, mas de um poder incomparável. Pense nos profetas que, séculos depois, ecoavam a mesma mensagem de esperança e retorno. José havia plantado essa semente de fé no solo da nação. Aurora, seus pensamentos visivelmente engajados, complementa. Então, mestre, é como se a fé de José fosse uma ponte que ligava as promessas de Abraão ao que ainda estava por vir, mesmo ao Messias? Exatamente, Aurora, Olavo assente, com um brilho nos olhos. A fé de José era um elo crucial na corrente da salvação. Ela apontava para um libertador que viria.
O Messias, que um dia cumpriria plenamente todas as promessas de Deus, inclusive a de uma terra e de uma descendência inumerável, encontraria em José um tipo, uma prefiguração. José salvou seu povo da fome e os preparou para a nação. Cristo, o verdadeiro José, salva seu povo da morte espiritual e os prepara para o reino eterno. A promessa dos ossos de José sendo levados para a terra prometida é um prelúdio da nossa própria esperança de sermos levados para a verdadeira terra prometida, a morada celestial, pela ressurreição em Cristo. Você, ao ouvir essas palavras, sente a profundidade da conexão. A fé de José não era um ato isolado, mas parte de um plano maior, divinamente orquestrado, que se desenrola através de toda a história bíblica. Ela nos ensina que a fidelidade de Deus não está sujeita à nossa compreensão do tempo. Para ele, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. A espera de Israel por séculos, carregando a memória e os ossos de José, é um testemunho vivo de que a paciência de Deus é infinita e sua palavra inabalável. O que essa perspectiva nos diz sobre nossas próprias esperas e desafios? Quantas vezes nos vemos em situações onde as promessas de Deus parecem distantes e a realização de nossos anseios incerta? A história de José nos convida a cultivar uma fé que transcende o imediato, uma fé que olha para além da montanha de dificuldades presente e vislumbra o horizonte da fidelidade divina. Ela nos encoraja a crer que, mesmo na aparente quietude ou no silêncio de Deus, seus planos estão em pleno curso e suas promessas jamais falham. Em sua oração silenciosa, você é levado a meditar sobre o Salmo 105:19. Até ao tempo em que a sua palavra veio, a palavra do Senhor o provou. Isso se aplica a José, cuja fé foi testada, mas que viu a palavra de Deus se cumprir. E se aplica a Israel, que esperou por séculos. E se aplica a você, que hoje enfrenta suas próprias provações. A persistência da fé de José, que ecoou através das gerações, é um farol que ilumina a persistência do amor de Deus por seu povo em todas as eras. É um convite a confiar que, não importa a extensão da jornada ou a aridez do deserto, a mão de Deus está presente, guiando cada passo rumo à consumação de suas promessas eternas. A vida de José, sua morte e o destino de seus ossos são uma tapeçaria de esperança, uma garantia de que o amor de Deus, embora misterioso em seus caminhos e tempos, é infalível em seus propósitos. Ele nos convida a permanecer firmes, ancorados na certeza de que sua palavra é a verdade e que cada um de seus pactos será cumprido, revelando a glória de seu nome em todas as gerações. Se essa reflexão tocou seu coração e alimentou sua fé, deixe seu like e inscreva-se para mais momentos de profunda meditação sobre as verdades eternas.